Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores e companheiros de ministério. Eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com alegria no nosso coração que estamos mais uma vez aqui para vos transmitir o conteúdo resumido da nossa próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Temos feito semanalmente esta gravação e tem servido de auxílio para os professores. Nosso objetivo aqui não é ensinar toda a lição, mas pontear, sinalizar, orientar aqueles que irão lecionar e os alunos que irão participar da escola dominical, para que no momento da escola dominical, no domingo pela manhã, você tenha como argumentar com o seu professor, se você é aluno, e como também ter um subsídio, se você é professor e quiser aproveitar ao máximo aquilo que nós apresentamos aqui. É um prazer. Nós estamos iniciando nossos trabalhos neste canal e eu quero desde já pedir a você que não perca a oportunidade. Inscreva-se em nosso canal, nos ajude a divulgar este trabalho. Quando você fizer a sua inscrição, aperte o sininho e mostre lá que você deseja receber as nossas notificações semanalmente. E assim você estará sempre sendo notificado quando nós lançarmos aqui um novo vídeo e, obviamente, terá a oportunidade de ver este conteúdo que nós com muito carinho preparamos para você. Eu tenho o hábito de sempre fazer uma oração. Eu creio que toda vez que nós tomamos a palavra de Deus nas mãos e dela falamos, precisamos da orientação do Espírito Santo. E eu gostaria de orar com você neste momento, se você puder me acompanhar. Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de apresentarmos através deste canal o conteúdo que será estudado na lição do próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. Senhor, que o teu Espírito possa nos orientar e que teus filhos possam receber esta orientação e assim desenvolver as suas respectivas aulas. Assim, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus caros irmãos, nós estamos estudando neste trimestre, esta revista que está aí na tela, você pode ver, ela tem como assunto, durante esse trimestre, o seguinte: os princípios divinos em tempos de crise. Ou seja, aí vem o subtítulo, né? A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Nós estamos, então, se reportando aos ensinamentos sagrados que estão na palavra do Senhor, que se referem à reconstrução de Jerusalém, ao retorno de Jerusalém, do povo para Jerusalém, a sua terra, após 70 anos de cativeiro, e estamos aprendendo, ou iremos aprender, né? Já começamos na semana passada e iremos ainda mais aprender, quais as lições podemos tomar para os nossos dias. Estamos vivendo um tempo de muitas crises, um tempo difícil que nós estamos vivendo, principalmente no Brasil, nesses últimos meses. Mas Deus tem despertado a CPAD para reeditar esta revista que foi publicada em 1993, escrita pelo pastor Eurico Bergstein, um conhecido ensinador das Assembleias de Deus, e assim trouxe de volta este estudo que vai, com certeza, auxiliar muitas igrejas que estão passando por um momento de reestruturação, de reconstrução, após esse tempo de afastamento em meio a esta pandemia que estamos vivendo. Muito bem, meus amados irmãos, a nossa lição, então, é a lição número 2, tem como título Despertamento Espiritual, um milagre. Nós pertencemos à Assembleia de Deus do Clube Bandê, presidida pelo pastor Samuel da Silva, e temos o prazer de apresentar para você esse conteúdo aqui maravilhoso da Escola Dominical. E o título da lição, então, fala de despertamento espiritual, e fala de que esse despertamento não acontece por causa ou por ação humana, mas principalmente por ação do próprio Deus. É Ele quem aviva a sua obra. Aí você pode lembrar, cara professor, daquele texto que está lá em Abacuque, que diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva. Quem aviva, quem desperta é o Senhor. Muito bem, o nosso texto áureo se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, carta escrita pelo apóstolo Paulo, que diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertar
despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. Prosseguindo então, a nossa verdade prática diz assim: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. O que é isso? Explicando em termos mais claros. O que é um avivamento ou o que é um despertamento? Na verdade, é um retorno à obediência a Deus. Quando nós somos avivados, nós somos levados novamente a obedecer a Deus e a sua palavra. Nós somos levados novamente a levantar aqueles marcos antigos que são muitas vezes removidos. Nós somos levados à cruz novamente. Nós nascemos de novo um dia, sim, mas esse nascimento, nós precisamos de nos renovar a cada dia. Então, não basta apenas nascer de novo. O próprio processo da nossa vida, do dia a dia, pode acarretar desgaste. Normalmente isso ocorre e nós precisamos voltar à submissão a Deus e à sua vontade. O verdadeiro despertamento, o verdadeiro avivamento representa um retorno à submissão à vontade do nosso Deus. O nosso texto bíblico em classe, ou a leitura bíblica em classe, se encontra em 2 livros das Sagradas Escrituras, que nós estaremos explorando muito durante esta lição, neste trimestre, que é o livro de Esdras e o livro de Neemias. Daqui a pouco nós vamos falar mais desses 2 personagens bíblicos. Então, leremos Esdras capítulo 1, versículo 1 a 7 e Neemias capítulo 1 também, versículo de 1 a 3. Vamos à leitura? Acompanhe, por favor. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, e com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Indo agora para Neemias, capítulo 1, ou 1, versículo 1 a 3, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas
queimadas a fogo. Muito bem, esse é o texto que é como leitura bíblica básica, né, deste aprendizado da próxima lição. O objetivo geral desta lição, meus amados irmãos, é reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. Ou seja, como se origina um despertamento espiritual? Como se origina um avivamento espiritual? É o que a nossa lição nos mostra no próximo domingo. Objetivos específicos, temos 3 que são estudados a cada tópico. E mais uma vez chamamos a atenção de todos os professores que estão nos assistindo que obedeçam aos objetivos específicos das lições. Não deixe que a sua lição saia dos objetivos específicos, porque é através dos objetivos específicos que se alcança o objetivo geral que nós apresentamos ainda há pouco. Então, não deixe que a sua aula escorregue para outros assuntos, para conversas paralelas, para experiências pessoais. Foque nos objetivos. E quais são, pastor Daniel? Vou te mostrar agora. Está aí na tela. Explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espirituais. Segundo, enumerar as finalidades do despertamento. E, por último, ilustrar que Deus cumpre com suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Bom, meus amados irmãos, alguns textos nós vamos destacar e alguns textos nós vamos acrescentar. Eu quero que você preste bastante atenção, porque nós iremos aqui dar um auxílio para você, professor. Por exemplo, na nossa revista, nós temos apenas esta última frase que está aí na tela. Nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Mas eu peço a você, professor, e oriento nesse sentido, você que está nos assistindo, para que você faça um breve resumo da lição anterior. Então, não está na nossa revista, mas você pode fazer isso. Olha só o que eu escrevi para você. Eu escrevi assim: na lição anterior, aprendemos sobre a importância da oração e do estudo da palavra de Deus, bases sólidas do verdadeiro despertamento espiritual. O que nós aprendemos na lição passada? Aprendemos que Daniel orou por um despertamento. Daniel entendeu pelos livros, entendeu pelos escritos do profeta Jeremias, e aí eu fico maravilhado por uma coisa interessante quando eu vejo isso no livro de Daniel, que Daniel acreditava, cria piamente que a palavra do profeta Jeremias era verdadeira, a ponto dele ler o texto e dizer assim: não, eu entendi pelos livros que acabou o cativeiro, e ele se propôs a orar. Oração e palavra é o feijão com arroz, eu sempre falo assim, né? Do cristão. É um hábito de mostrar a você que são coisas básicas. Você pode não saber pregar muito bem, mas você precisa ler e estudar a palavra. Você pode não saber cantar muito bem, não ter muita eloquência, mas você precisa ter uma vida de oração. E é isso que faz com que os despertamentos espirituais perdurem, a oração e o estudo da palavra. Então, aí a nossa lição diz: nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Muito bem, meus amados irmãos, eu quero desde já apresentar essa tela, e nós vamos fazer isso durante quase todo esse trimestre para que você entenda melhor essa lição. A revista que nós estamos estudando, ela está fundada, ela tem ensinamentos que estão em vários livros da Bíblia. Ensinamentos que estão no livro de Daniel, que nós já lemos na semana passada, Esdras, Neemias. Nós vamos ter que falar de Ageu e Zacarias, porque eles são contemporâneos. E então, para que você comece a entender, eu quero mostrar para você que houve pelo menos 3 levas, ou seja, 3 momentos, ou 3 anos que foram marcados pelo retorno do povo do cativeiro babilônico para Jerusalém. Esses 3 retornos estão aí na tela. Primeiro retorno, essa data de 536, depois vou mostrar uma outra data com essa data escrito 538, para que você possa entender que as datas, quanto mais
distante de nós, elas ficam mais imprecisas. Então, para alguns autores, 538, para outros autores, 536. Isso é muito normal em datas antigas, né? Então, o retorno, primeiro retorno foi com Zorobabel, e ali quem era o rei? Era Ciro. Qual é o propósito? Reconstruir o templo, é o texto que nós lemos hoje. O segundo retorno, o grande retorno, claro que esses são os principais, porque as pessoas também podiam retornar voluntariamente. Em 457 a.C., temos Esdras, já quando Artaxerxes era o rei, Artaxerxes I era o rei, e qual era o objetivo então? Era a restauração do povo. Esdras foi um ensinador. Esdras foi um escriba que trouxe para o povo o ensinamento da palavra, o resgate à obediência à lei de Moisés estabelecida anteriormente. E por último, em 444 a.C., temos Neemias, que também no tempo do rei Artaxerxes, que regressou com um trabalho específico de reconstruir os muros. Então, esses três momentos históricos foram marcados por essas lideranças. Quais foram os líderes? Zorobabel, a companhia de Josué, que nós vamos ver depois no texto sagrado nas próximas lições. Esdras, o ensinador, e Neemias, o reconstrutor, aquele que veio com estratégias, regressando, era um copeiro do rei, deixou uma posição privilegiada lá no palácio e veio para ajudar os seus irmãos que estavam em grande miséria, como o texto que nós lemos nos mostra. Então, algumas observações estão aí, depois nós vamos voltar a essas observações. Número 1, o decreto de Ciro foi o cumprimento das profecias de Isaías 44, 28. Foi estudado na lição passada. Número 2, a política persa permitia o repatriamento dos povos deportados, em contraste com a prática do Império Assírio. Quem é estudioso da Bíblia sabe que quando o reino do norte foi tomado, a Síria levou todos os habitantes do reino do norte e eles não regressaram como regressaram o povo de Judá e Benjamim. Ou seja, a Pérsia concedeu o retorno, o repatriamento dos povos que haviam sido deportados, enquanto o Império Assírio não fazia isso, não promovia isto. 3. Zorobabel era neto de Jeconias, foi incluído na genealogia de Jesus, é outra observação. E 4. Após este período histórico, os israelitas são chamados de judeus, porque a maioria dos sobreviventes pertencia à tribo de Judá. Essa informação é muito importante. A partir daí, se trata os israelitas como judeu, porque quem regressou realmente do cativeiro foi a tribo de Judá e Benjamim. É claro, a tribo de Judá em grande maioria. Então, a partir deste momento, todos os descendentes de Israel foram chamados, e até hoje são considerados judeus, porque foi a Judéia, foi Judá e Benjamim quem regressou do cativeiro. Prosseguindo então, irmão, vamos para o nosso conteúdo, nossa revista, voltando para o nosso conteúdo. Despertamento espiritual emana do próprio Deus. Eu vou ler o texto e vou fazer breves comentários para que você possa pescar aí o que você pode utilizar na sua aula. Muito bem, vamos ler. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Daniel orou, e nós também podemos orar, porém o avivamento, despertamento, somente Deus é quem dá. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus, ele disse, né? O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esta palavra, né, foi num diálogo feito entre Jesus e Nicodemos, quando Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Foram palavras que mostram algo muito interessante, e eu quero dizer para você aqui isto. O que é, pastor Daniel, que é interessante? E quando se fala o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, ou seja, quem pode dominar ou controlar aquilo que vem de Deus, né?
Quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém. A própria ação do Espírito Santo, eu deixei para você aí como subsídio para você auxiliar na sua aula, a própria ação do Espírito Santo ela é como fogo. E o fogo, diz a Bíblia em Provérbios capítulo 30, versículo 15 e 16, que o fogo nunca diz basta. Ou seja, o fogo, enquanto tiver algo para queimar, ele vai queimando. Né? A ação do Espírito Santo é como o vento, e o vento, ora, você não sabe de onde vem nem para onde vai, ou seja, há um mistério no vento. Assim, há um mistério na operação de Deus também em relação ao despertamento espiritual. A Bíblia também fala que a ação do Espírito Santo é como água ou como rios. E aí a gente aprende uma outra lição muito interessante, né? Porque os rios são marcados pelos seus mistérios, pela sua abundância, pela força das águas. E assim também a operação do Espírito Santo é como um rio que flui de nós. E aí, meus queridos irmãos, nós aprendemos o quê? Que a água ela tem um poder muito grande, né, de penetração, ela tem um poder de ocupar espaços. Isso mostra que Deus ele tem uma capacidade maravilhosa de fazer coisas extraordinárias, né? Assim como é extraordinário a ação do fogo, assim como é extraordinária a ação do fogo, assim como é misteriosa a operação do vento, e assim como é também misteriosa a ação e o poder da água, de fazer a diferença e de penetrar. E olha aqui o ensinamento interessante que você pode levar para os seus alunos. Quando nós derramamos uma água, o que acontece? Ela procura normalmente os lugares mais baixos para se alojar primeiro. Assim também é a ação do Espírito Santo. Quando Deus começa a agir, ele vai exatamente naqueles que mais se humilham, naqueles que estão mais buscando a ele. E assim aconteceu com a vida de Daniel. Deus trouxe a resposta diretamente para o seu servo Daniel. Aleluia! Assim é a ação de Deus, sempre misteriosa. Segundo tópico da nossa lição, fala sobre as finalidades do despertamento. Nós vamos falar aqui em relação a Israel. Primeiro, embora fosse um rei... aliás, vamos para o título, né? A restauração nacional de Israel. Diz assim a nossa revista: embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele. Foi Deus quem falou no coração de Ciro e despertou nele, né? Diz, assim mesmo diz o texto sagrado, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme foi falado pela boca do profeta Isaías. Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Deus tem estabelecido o seu plano e nada pode impedir o plano de Deus. É claro que isso não invalida o livre-arbítrio ou a vontade humana, mas uma coisa é certa, os planos de Deus jamais serão frustrados, senão ele não seria o Deus Todo-Poderoso, né? Se ele ficasse à mercê da vontade humana para cumprir os seus desígnios. Muito bem, eu deixei aqui esta tela e quero que você olhe com bastante carinho, mas nós vamos voltar a ela nas próximas lições. Se você quiser parar depois o vídeo e observar com bastante cuidado, printar essa tela também, você pode fazer isso, ou então nos solicitar que nós teremos o prazer de enviar para você esta tela. Isso é tirada do Manual Bíblico de Riley. É muito interessante esta sequência de datas e acontecimento histórico, porque é o que nós vamos estudar durante esse trimestre. Eu vou apenas citar para você entender o motivo que eu coloquei essa tela, para você entender que a restauração não se deu instantaneamente, foi um processo demorado, né? Cerca de 538, como eu disse a você lá no início, 538, 537 são datas prováveis, né? Quase 50 mil judeus sob Zorobabel, ou seja, sob sua liderança, voltam a Jerusalém. Depois, vem ainda neste ano, no 7º mês, edificam o altar e oferecem sacrifício. Isso nós vamos estudar na semana que vem, na próxima lição, aliás, né? Que é o despertamento que faz com que nós reerguemos ou coloquemos de volta o altar no seu devido lugar, como aconteceu com o povo de Israel. Depois, pula mais um ano, temos 537, começa a obra do templo e é suspensa. Logo que eles chegaram, a obra começou, mas
foi suspensa. E depois você pode observar uma sequência de 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520. Agora, preste atenção numa coisa. Ali do lado de cá, nós já vemos Ageu chama para a construção. Ou seja, Ageu e Zacarias foram contemporâneos de Zorobabel e de Josué, né? Ou seja, na época, nós vamos ver isso no livro de Esdras, Deus usou Ageu e Zacarias para exortar o povo, para que eles voltassem a ajudar, a contribuir, né, para que a obra fosse concretizado. E aí nós vemos várias vezes a mensagem de Ageu. Neste ano de 520, você vai ver ali, recomeça a construção, depois segundo apelo de Ageu, depois vem o início das profecias de Zacarias, mais um apelo do profeta Ageu, visões de Zacarias, e o templo, então, ele é construído em 516, mais ou menos. Ou seja, o povo voltou em 536, 538, e só muito depois eles conseguiram reedificar o templo sagrado, né? E depois, preste atenção no final da tela, porque isso vai ser estudado nas próximas lições. Nós vamos voltar a colocar essa tela nas outras lições também. Nós temos 479, que é a data provável em que Ester se tornou a rainha da Pérsia, e as duas últimas linhas, 458, Esdras vem a Jerusalém, e 444, Neemias reconstrói os muros. Então, esta tela serve para você observar como foi demorada o retorno, como foi demorado o retorno de Israel, e como isso foi feito em etapas, com o auxílio do profeta Ageu e Zacarias. Por isso que é importantíssimo estudarmos a Bíblia na ordem cronológica, porque a Bíblia ela não foi organizada em ordem cronológica, ela está organizada por assuntos. E até os próprios livros históricos são divididos, né, em teocracia, que é quando o Deus ainda dominava sobre o povo, lá no 1 Samuel, em 1 e 2 Samuel. Depois nós temos a parte em que os governantes humanos, né, tomam conta do povo, os reis de Judá e Israel. E depois nós temos a terceira parte dos livros históricos, que são os livros pós-exílios. Então, os livros pós-exílios são exatamente Esdras, Neemias e Ester. Esdras, Neemias e Ester. São livros que foram escritos na época após o cativeiro. Os fatos registrados nesses livros foram após o cativeiro babilônico. Muito bem. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é de Judá. Eu grifo aqui neste momento o seguinte: começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Ora, você que é estudante da Bíblia, meu querido professor, sabe muito bem que a nação de Israel, ela teve várias diásporas, né? Ou teve vários momentos que ela foi dispersa, saiu da sua terra, né? Desde o começo, né, Abraão peregrinou na cidade, em Canaã, né? Chegou a peregrinar ali em Betel, mas ali o povo teve que ser levado para o Egito para poder ali servir como incubadora, e o povo saiu dali, uma multidão, e percorreu o deserto. O povo então foi para Canaã, mas chegou o momento em que Deus tirou o povo de Canaã, e agora eles foram para o cativeiro. E agora eles estavam retornando, no tempo de Esdras e Neemias, para Jerusalém. Você sabe muito bem que aconteceu depois uma outra dispersão, e só em 1948 que o povo de fato foi restaurado como nação que é hoje, a potente nação de Israel. Ou seja, eu tentei resumir aqui em poucas palavras que o povo de Israel é um povo muito perseguido, mas que Deus tem promessas com ele e que vai se cumprir no seu determinado tempo. Então a restauração nacional do povo israelita começou lá naquela época, mas posteriormente eles foram dispersos novamente, principalmente no ano 70, com a perseguição romana. O povo se dispersou e agora regressou em 1948 para a sua nação, e é a potência que é hoje
o povo de Israel. Mas existe uma outra restauração que era importantíssima, que foi trabalhado por Esdras e principalmente por Esdras, que é a restauração espiritual. Né? Deus quer usar o homem como seu instrumento. Entretanto, o homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus a fim de obedecer à risca, e eu grifo aqui, a orientação divina. Ou seja, Deus ele está disposto a despertar, ele está disposto a avivar. Deus se interessa, né, em trazer o povo de volta à sua obediência, mas alguns são resistentes. E por isso que até hoje, nos nossos dias, nós vemos pessoas que no momento de avivamento são tocados, são incentivados, e outros que não. Porque é preciso seguir a orientação divina. E foi isso que fez com que os grandes avivamentos acontecessem na Bíblia Sagrada, no tempo de Josias, no tempo de outros líderes que promoveram o retorno do povo à obediência a Deus. Muito bem. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. E eu deixo para você um versículo maravilhoso que eu amo quando se fala de sofrimento, quando se fala de aprendizagem através do sofrimento. Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Foi bom o povo de Israel ser afligido para aprender os estatutos de Deus. E eles aprenderam. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. O povo de Israel foi curado da idolatria, um dos males que mais atormentava o povo antes do cativeiro. Mas após o cativeiro, o povo ficou curado deste mal, aprendeu os estatutos através do sofrimento, através da aflição, através do cativeiro. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e restauração do homem. Sempre teremos o que? A graça, que é o favor não merecido, vindo da parte de Deus, e outra realidade, que é o pecado do homem. Então Deus mostrando-se gracioso, misericordioso e piedoso, e o homem reconhecendo o seu pecado e recorrendo a Deus, e novamente obedecendo a sua palavra, obedecendo aos seus mandamentos. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. E aí, irmãos, a nossa lição ela vai tratar agora sobre a ação do Espírito Santo e com aplicação direta para os nossos dias. Vamos ver. Diz assim, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Né? Aliás, Deus não tem comunhão alguma com o pecado. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Por isso o Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra Jesus. Ele convenceu a mulher samaritana, né, do seu pecado. Quando Jesus Cristo foi falando com ela, ela reconheceu, né? Senhor, primeiro ela disse, como sendo tu judeu, ou seja, primeiro, aprenda isso. Primeiro ela reconheceu Jesus como um judeu. Segundo, ela falou assim, Senhor, vejo que és profeta. Ela reconheceu que Jesus era profeta, por quê? Porque segredos da sua vida foram revelados a Jesus, né? E depois, por último, ela disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus se apresenta e diz, eu o sou, eu que falo contigo. Ali aquela mulher reconheceu que estava diante do Cristo, o Salvador, e ela imediatamente foi anunciar esse Jesus Cristo que ela tinha acabado de conhecer aos samaritanos, ao povo da cidade. Também o Espírito Santo fez Zaqueu confessar a sua falta. E assim nós poderíamos citar vários exemplos aqui. O Espírito Santo torna manifestas coisas mais. A luz tudo manifesta. Efésios capítulo 13, 5, versículo 13 e 14, Efésios 5, 13 e 14, nos chama a atenção para isso. A luz tudo manifesta. A luz, ela, quando clareia, ela mostra as diferenças. Eu acho bonita essa ilustração, porque Deus é luz. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais próximos estamos da luz. E quanto mais próximos da luz, mais nítidos ficam nossos pequenos defeitos, nossas pequenas falhas, que na frente da luz se tornam falhas enormes. Porque a luz tudo manifesta. Está escrito assim,
em Efésios capítulo 5, versículo 13 e 14. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Aí vem o versículo 14, bem conhecido. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Em outras versões, e Cristo te iluminará. Essa iluminação faz com que o pecado apareça, e logo você vê um pequeno cisco que na escuridão, nas trevas, você não consegue notar. Mas quando você se aproxima de Deus, você nota que precisa de restauração, de despertamento, de renovação na sua vida. O próprio profeta, o profeta de lábios impuros, sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Isaías, em capítulo 6, versículo 5. Ai de mim que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de lábios impuros e sou também um homem de impuros lábios. Logo ele reconheceu, quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu o resplendor de Deus, logo clareou que ele estava precisando de ser restaurado de pecados e que o povo também precisava ter os seus pecados perdoados. Lembre-se que Isaías está nesse mesmo contexto onde o povo estava na desobediência, não é? Antes de ir para o cativeiro. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. É importante isso, o Espírito Santo tem essa finalidade. Por isso, todo despertamento é marcado por renovação, por salvação, por conversão de almas. Quando nós temos despertamento na nossa igreja, muitas almas vêm a Jesus Cristo, porque essa é a função do despertamento espiritual, é trazer pessoas ao encontro de Deus, é trazer pessoas para um encontro pessoal com Deus. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos nossos dias, meus irmãos. Pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. O que o homem precisa de hoje? O que o homem precisa hoje, prioritariamente? É a salvação da sua alma. Deus cumpre as suas promessas. A fidelidade de Deus e suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota de Babilônia diante do exército medo-persa sob o comando de Ciro da Pérsia. Ou seja, Deus cumpre a sua promessa com fidelidade. Qual é as suas promessas? Ele tinha dito que o jugo no tempo certo da Babilônia seria quebrado e que o povo retornaria para a sua terra, para o seu lugar onde antes habitava. E assim Deus, com fidelidade, cumpre as suas promessas. Deus, neste momento de despertamento, ele renova suas promessas de bênção, né? Traz de volta aquilo que estava fora do lugar, mas ele traz renovação. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova suas promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. É nesta hora de despertamento que essas riquezas escondidas, que o Efésios vai dizer que existem riquezas da glória, riquezas da graça e riquezas incompreensíveis. É nessa hora que essas riquezas incompreensíveis, essas riquezas escondidas, elas são reveladas, elas são dadas aos seus santos servos, aqueles que temem a Deus. E aqui na nossa lição, fala de pelo menos duas bênçãos, meus amados irmãos, que são para nós até os nossos dias, nos momentos de despertamento espiritual. Qual é o primeiro? A primeira grande bênção é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. Nós assembleianos, nós pentecostais, sempre frisamos isso, a necessidade do crente receber poder de Deus, de receber o batismo no Espírito Santo, porque esta promessa diz respeito a nós, a nossos filhos, né? A todos quantos estão longe, e todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa foi a palavra dita naquele momento. Isso é só para nós? Não. Essa promessa, essa bênção se estende a nós. Então, nos momentos de despertamento espiritual, em nossos dias, nós precisamos pedir a Deus, clamar para que Ele continue batizando no Espírito Santo,
para que as pessoas tenham esta experiência sobrenatural com Deus. Ou continuemos orando nesse sentido. Outra grande bênção nós temos aqui, no despertamento que esperava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto, como nós já frisamos aqui. Os dons espirituais, é isso que eu queria frisar. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Quando acontece um avivamento, um despertamento espiritual, logo o Espírito Santo quer conceder essa bênção a nós, os dons espirituais. E aí, claro, nós não vamos aqui explorar, porque nosso desejo aqui é um resumo apenas, mas você precisa conhecer os dons espirituais. Saber os dons da elocução ou da fala, que é a profecia, que é a variedade de línguas e a interpretação da língua. Conhecer os dons do saber, que é a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, que é a palavra de sabedoria, e palavra do conhecimento, e discernimento do Espírito, que são coisas que estão na palavra de Deus e é para nós, irmãos. Você precisa conhecer os dons de curar, o dom da operação de maravilha e o dom da fé, porque assim está registrado na palavra de Deus. E essa bênção diz respeito a nós. Nós devemos aproveitar que isto é nosso. E assim diz o texto sagrado. Vou ler aqui para poder frisar ainda mais. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo de número 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro a palavra da ciência, conhecimento e sabedoria. Pode parecer a mesma coisa, mas não são, né? Em outro momento nós podemos explicar melhor isso. E a outro pela mesma palavra a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, melhor dizendo. Vou ler novamente. Versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro os dons de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Então, nós classificamos como dons de saber a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento ou ciência e o discernimento do Espírito. Nós classificamos como dons de poder a operação de maravilhas, o dom da fé e os dons de curar. Nós classificamos como os dons da elocução ou da fala, a variedade de línguas, né? A interpretação da língua e a profecia. Então, resumindo e repetindo para você, dons do saber quais são? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Os dons da fala é a profecia, a variedade de línguas e a interpretação da língua, né? E os dons de poder, que é a fé, os dons de curar e operações de maravilha. Por que eu estou fazendo questão de repetir, né, e tendo cuidado aqui para não errar na minha apresentação para você? É porque isso tudo está disponível para nós, né? Isso tudo está para nós usarmos. Os dons espirituais são para nós. Então, os dons espirituais, repito, os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Então, é bênção nossa e não podemos abrir mão. Tome posse, meu irmão. No momento de despertamento espiritual, Deus quer te conceder dons espirituais e fazer de você um crente mais fervoroso no Espírito. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo do altar de incenso não se podia deixar apagar. Assim também devemos dizer o mesmo. Deus quer que o fogo do Espírito não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso. Hoje, como no dia de Pentecoste, todavia, só se pode conseguir através da oração.
incessante por parte de cada um de nós. Ou seja, os dons espirituais estão à nossa disposição. As bênçãos de Deus estão à nossa disposição. A renovação da nossa fé está à nossa disposição. Mas devemos cuidar, né? Devemos zelar para que esta chama um dia recebida não se apague jamais da nossa vida. Isso é através da renovação espiritual. E por último, o despertamento torna os homens obedientes à palavra, né? Temos aqui o quarto tópico. O culto que foi estabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrina babilônica. Isso é maravilhoso, né? O culto foi restaurado, mas não houve mistura. O problema hoje das nossas igrejas é que nós estamos trazendo muitas coisas que não eram do nosso convívio e acabam se misturando com as coisas sagradas. Nós vamos estudar neste trimestre o perigo de algumas misturas que aconteceram e que precisaram ser corrigidas tanto por Esdras como por Neemias. Aguarde essas lições e você aprenderá. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E esta forma de proceder, esta atitude do crente, é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Então, meus queridos irmãos, quando nós somos despertados, nasce em nós um desejo maravilhoso de ler a palavra, de ler a Bíblia, de nos alimentar da palavra de Deus. Isso prova que realmente nós estamos sendo despertados pelo próprio Deus, que é o que a nossa lição nos diz hoje. Isso é milagroso, não é produto do homem, não. É coisa que vem de Deus para nossas vidas. Então, conclusão agora, né? Nossa lição normalmente tem 3 tópicos e essa tem 4. Lembramos que essa lição é uma lição de 1993 e em algumas vezes ela vai nos surpreender, porque nós estávamos habituados sempre com os 3 tópicos e agora nessa lição nós tivemos 4. O despertamento espiritual é a obra do nosso Deus, operada através do seu Espírito. Sejamos sensíveis à sua soberana vontade, prontos a receber a renovação, a restauração e o verdadeiro avivamento em nossas vidas. Bom, conclusão. O despertamento espiritual, que é o que nós estamos estudando, despertamento, avivamento, é a obra do nosso Deus. É Deus quem desperta. Operada pelo seu Espírito. Deus usa, através do seu Espírito, usa pessoas, né, para trazer-nos novamente à obediência. Né? Sejamos sensíveis à sua soberana vontade e prontos a receber a renovação e restauração e o verdadeiro avivamento em nossos dias. Que estas lições possam servir como verdadeiros, né? Que essas lições possam servir como verdadeiras lições práticas para nossos dias. Que não olhemos apenas para o que aconteceu nos dias de Esdras e Neemias, mas olhemos para o que pode acontecer em nossas vidas se nós nos dedicarmos à oração, ao estudo da palavra e o nosso Deus verdadeiramente nos despertar. Bom, meus queridos irmãos, nós encerramos aqui, convidando você para estudar conosco a próxima lição, que será o despertamento renova o altar. E eu quero mais uma vez solicitar a você que é inscrito neste canal, que nos ajude a divulgar este canal, que tem servido de bênção, de auxílio para os professores. E você que ainda não é inscrito, por favor, deixe aí o seu like, nos ajude a alcançar mais pessoas, né? Se inscreva-se, vai lá, toca lá no sininho, tá no todos, para que você possa receber toda semana, quando nós publicarmos aqui o vídeo, para que você possa acompanhar, né, a lição, e sabendo exatamente do que vai ser estudado, porque é muito ruim quando o professor chega diante da classe e conversa com o aluno e o aluno não estudou a lição ainda. Seja um aluno dedicado, seja um servo de Deus estudioso da palavra de Deus. Eu quero agradecer a você pela atenção e mais uma vez pedir a você
que não se esqueça de divulgar o nosso canal, né? Estamos aqui fazendo um esforço de toda semana parar aqui, ler a revista e trazer para você um conteúdo adicional para que você possa desenvolver a sua aula em classe de forma tranquila. Deus abençoe a tua vida. Quero agradecer você pela atenção e nos ajude, em nome de Jesus. O nosso propósito é alcançar vidas e ajudar os professores e os alunos. Aqui se despede seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra, deixando aqui um forte abraço para você e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja. Uma boa aula no domingo. Assim eu te desejo, no nome de Jesus. Amém e amém.